Olá pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo de número 33 da nossa série de 365. Eu vou assumir que vocês já se amam e que vocês já se perdoaram, tá? Então eu vou assumir isso porque fica mais fácil para eu poder gravar um vídeo, né? Assumindo que vocês já se perdoaram, que vocês já se perdoaram, que vocês aceitaram que erraram, entenderam, compreenderam que erraram, estão buscando mudar, estão buscando melhorar, tá? Cada dia é um pouquinho, ninguém precisa fazer mágica de um dia para o outro, deixar de ser quem é, precisa só ajustar algumas coisas. Então, vou assumir que isso já está sendo feito, que vocês já assistiram esses 33 vídeos até aqui, que vocês já compreenderam que é você que pode mudar a sua vida, que a responsabilidade é sua, que ninguém vai vir num cavalo branco e salvar vocês da torre, tá? Vamos assumir isso? Então, a partir daí, você precisa encontrar a fé, tá? Mas a fé é a seguinte, não é essa fé que a gente, eu acredito em Deus, eu acredito em Nossa Senhora, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no Buda, eu tenho fé que o Santo Expedito, o Cosme Damião, não é essa a fé, tá? A fé é acreditar, a fé que a gente procura, né, que vai te ajudar nesse processo todo, é acreditar que tem um plano feito, o plano tá pronto, e vai acontecer tudo exatamente como precisa acontecer para você chegar na conclusão desse plano, tá? Então, ontem eu estava ouvindo um físico falar sobre o livre-arbítrio, né? E eu acredito que ele tem muita razão no que ele disse ali, que o livre-arbítrio é uma ilusão, mas na verdade é assim, como eu entendo, tá? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o nosso poder de decisão, nosso poder de ir ou ficar, tá? Isso é o livre-arbítrio. Mas a história tá pronta, a história tá feita. Então, quando você perde o time, né? Quando você perde aquele tempo para poder encaixar numa história, para poder viver uma história, você perdeu aquele tempo, né? Vamos dizer que quando você tinha 17 anos, você encontrou alguém e foi muito apaixonada por essa pessoa, mas a pessoa nunca se declarou para você, nunca gostou de você, e aquilo passou da sua vida, passou na sua vida, tá? E aí depois que você tá casada com filho e tudo mais, você reencontra essa pessoa e vocês começam a ter uma amizade muito forte, e aquela chama, aquele amor retorna, ressurge. Mas você tá casada. Então o time já passou, o tempo já passou, né? Você não deve trocar o que você tem, que é uma coisa boa, se é uma coisa boa, se é uma coisa maravilhosa, por algo desconhecido, algo que você não entende por causa de um amor de infância, de uma paixão ou coisa assim, tá? Então, tudo tem casos, depende de muita coisa, depende de muitas situações, mas tudo tem um tempo. Se você demorar muito para agir, se você demorar muito para andar em direção a isso, as coisas vão ficando mais difíceis, tá? Vamos falar de mim. Eu adoro falar de mim, vocês sabem, né? Que eu adoro falar das minhas experiências. Desde que eu tinha 17 anos, eu queria ser arquiteta. Sempre quis. Sempre. De todas as profissões que eu queria ser, era arquiteta. Eu queria fazer coisas, eu queria fazer loteamentos, eu queria montar cidades, era isso que eu queria. E na época, quem podia fazer isso era o engenheiro, eu acho que era o engenheiro, ou era o arquiteto. Eu sei que tinha uma especialização, urbanismo, né? Hoje as faculdades é arquitetura e urbanismo. Então lá naquela época era um pouquinho diferente, eu não recordo agora como era, mas eu sei que me disseram assim, nossa, mas engenharia é muito difícil. Isso é uma coisa muito complicada, isso aí não é assim para fazer. Isso é difícil, isso vai atrapalhar, você não vai conseguir, enfim. E eu acreditei, né? A faculdade é muito cara. Era cara mesmo. A faculdade de arquitetura era um absurdo de cara. Agora continua sendo, mas antes era mais. Para a condição financeira que eu tinha na época. E aí eu parei, eu não fiz, tá? Daí depois que eu fiz o curso de corretora de imóveis, né?
Eu fiz um curso de 1 ano e meio, né, de venda de imóveis, de documentação, de regularização. Eu comecei a mexer com planta de imóveis e coisa, e isso reacendeu. Eu já tinha 22, 23 anos. Essa paixão reacendeu. Eu comecei a fazer técnico em edificações, porque continuava com aquela ideia que a faculdade era caro, que não ia dar para fazer e não sei o quê, né? E eu tinha o meu filho pequeno. E aí, as coisas da vida, eu fiz 1 ano de técnico em edificações. Tá, o tempo passou e eu parei o curso. Eu parei, faltava meio semestre para fazer, para terminar. Eu fiz 1 ano, precisava de mais meio. Eu não consegui dar conta, porque eu tinha filho pequeno, chorando, com febre, com dor e bronquite. Então, era muito complicado e o suporte que eu tinha era muito pouco. Tinha, mas era pouco, tá? Podia ter dito, não, vai lá e faz, termina, você vai conseguir. Não. Era sempre, tá, muita briga, muita discussão, por conta de coisas que não eram reais, coisas que estavam dentro da cabeça da pessoa. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, quando eu mudei para Santa Catarina, a Laura estava com 2 anos. Eu mudei antes, tá? Eu mudei uns 3 anos antes dela nascer. 1 ano antes dela nascer. Então, a Laura com 2 anos, quase 2 anos, eu comecei a fazer arquitetura, técnico em edificações de novo, tá? Comecei a fazer o curso técnico em edificações aqui em Balneário Camboriú, no SESI. E foi muito difícil, porque a Laura ficou doente. Ela tinha muita febre, eu não tinha ninguém que cuidasse dela, minha mãe trabalhava até tarde. E eu não podia deixar a Laura com o André, que tinha 11 anos, né? Então, era impossível. Então, de vez em quando, o pai dela cuidava, mas aí tinha que estar toda hora pedindo, tinha uma prova, ele não vinha, e esquecia, e tava fazendo as coisas dele, cuidando da vida dele, enfim. E eu, naquela situação, eu parei de novo. Então, eu perdi o tempo. Se eu tivesse feito arquitetura lá atrás, se eu tivesse feito lá quando eu comecei, que eu terminei o ensino médio, que eu fiz tudo certinho, se eu tivesse feito lá atrás, eu já estava formada aí há 20 anos, entende? Então eu perdi o time. Agora eu tô fazendo tudo de novo, começando tudo de novo. Tá melhor? Tá mais fácil? Tá. A faculdade tá mais barata? Tá. Tá cara ainda, mas tá barata. Melhor do que era antes, né? Eu tenho hoje mais condições do que tinha antes, mas eu perdi o time. Só que isso é o que tá dentro de mim, é o que tá no meu cerne, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer. Eu quero fazer cidades, eu quero fazer loteamentos, eu quero trazer uma nova visão para essa situação, tá? Então, eu preciso ir em direção ao meu objetivo, tá? E se eu deveria ter feito lá, deveria. Eu posso começar agora? Posso. Sempre você pode recomeçar. Dependendo da situação, dependendo da forma que as coisas se apresentam, você sempre pode recomeçar. Então, o tempo, ele é muito importante. Então, a gente não pode perder esse tempo. Quando a gente fica protelando, se eu soubesse antes o que eu sei hoje, eu não teria parado, eu teria, sei lá, pagado alguém, pedido para alguém ficar com ela para mim. Enfim, muita coisa eu poderia ter feito. E eu já estaria numa outra situação hoje, eu já estaria formada aí há quase 8 anos, 6 anos, tá? Então, já seria uma outra situação, eu já estaria fazendo o que eu tinha que fazer, que é construir cidades, remodelar cidades, tornar as coisas mais naturais dentro de uma cidade, todos os processos, né? Tanto o processo de elétrica, hidráulica, de lixo, de tudo isso, escoamento de chuva. E aí, você não pode perder o tempo, tá? Você não pode perder o time, esse que é o caso. O caso é você seguir em todos os processos e ter fé, tá? Que é esse a questão aqui. Fé. Porque se eu tivesse tido fé lá atrás, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida naquela época, eu teria continuado. Eu teria dado um jeito, eu ia buscar uma situação, mas eu busquei o que era mais fácil, que era ficar com a minha filha, né? E foi importante? Foi. Naquele momento foi, mas hoje eu não ficaria. Hoje eu ia deixar ela, eu ia pagar alguém para cuidar, eu ia pedir para uma amiga, fica com a Laura para mim, pelo menos nesse próximo semestre, depois eu te pago quando entrar dinheiro. Eu tinha dado um jeito, tá? E eu tinha amigas para isso. E aí,
a gente perde os times, porque a gente não tem fé, tá? Às vezes acontece de estar tudo contra o que você está planejando, tudo contra o que você está pensando, tá? E você só não faz. Você só não faz porque, não dá certo. Porque eu vou tentar de novo. Vou fazer isso de novo. Mas não vai dar. Mas tem esse problema, aquele outro problema. E o que a gente não lembra é da fé. A gente não... hoje eu tenho uma fé em todas as coisas que chega a ser absurda, assim. É uma fé que vai dar tudo certo. Eu tenho fé no plano. Eles não me apresentaram o plano inteiro. Eles me contam de conta-gotas. Eles me mostram de conta-gotas. E eu vejo as coisas muito antes de acontecer. Então, coisas que estão acontecendo agora, que aconteceram em 2021, eu vi acontecer em 2014. Eu tinha visto esse processo acontecer. Tinha visto tudo isso. E eu vi exatamente da forma que aconteceu. E eu não entendia, como é que vai acontecer isso? Mas quando? De jeito nenhum vai dar certo. Mas deu certo. Deu errado antes de dar certo, mas deu. Então, assim, a fé é isso, é você acreditar num plano que você nem sabe qual é. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Nossa Senhora, eu acredito em Santo Expedito, eu acredito que os meus amperadores, meus guias, meu anjo da guarda vão me ajudar, tá? Eu acredito em tudo isso, eu tenho fé em todos eles. Ok. Então, por que você tem medo? Por que você deixa de fazer as coisas? Por que você trava os processos? Por quê? O que está acontecendo? Está faltando fé. Está faltando você ter certeza e seguir em frente, apesar de tudo, apesar de qualquer coisa. Então, eu vejo muita gente desistindo de sonho, desistindo de faculdade, desistindo de emprego, porque tem alguma coisa travando, alguma coisa trancando, enfim. Alguns problemas, pedras no meio do caminho. Mas as pedras, elas sempre vão existir, gente. Sempre vão existir as pedras. Você tem que burlar, você tem que... Às vezes, se ela é muito grande, você faz a volta na pedra. Às vezes, você demora 1 ano, 2 anos para voltar no mesmo lugar. Às vezes, se a pedra é menor, você pula por cima. Você anda em cima dela e pula. Se é bem pequena, você tira para o lado. Então, tem formas de fazer. Existem formas de fazer para você seguir no plano. Então, eu vejo assim, ó. Eu vejo pelo Cura da Alma, tá? Tem o grupo, são algumas curadoras que estão lá nesse grupo, e às vezes eu me calo, eu simplesmente não falo nada lá. Por quê? Porque eu tenho que estar sempre dizendo, cuidem a sua aura, cuidem da tua energia, faz a cura, não deixa de trabalhar com as naves. Nananana, se eu não tô em cima, se eu não tô dando trabalho, se eu não tô dando, vamos fazer a cura do país tal, vamos fazer a cura do continente tal, cada um pega um país. Se eu não tô em cima, ninguém faz. Quer dizer, não vou ser injusta que alguns fazem, tá? Alguns fazem, mas outros deixa de lado, esquece. E o processo não é para mim, é para elas. Vocês estão tornando a vida de vocês mais fácil quando vocês trabalham, quando vocês estão se doando, né? E é isso que eu faço. Eu trabalho, eu dou a minha vida, a minha energia para as pessoas. Então, a questão é essa, é ter fé e não perder o foco, tá? A gente precisa muito encontrar a verdadeira fé. A fé no plano. Mas eu não sei que plano é esse. Ok, não tem problema, você não precisa saber. Você não precisa saber se vai chegar no dia 25 de abril, às 5 horas da tarde do ano de 2025, um moço bonito que vai se apaixonar por você e vai te pedir em casamento dali a 6 meses. A gente precisa viver, a gente precisa ver os sinais, a gente precisa entender as coisas, tá? Muitas coisas já se apresentaram na minha vida, eu olhei e digo, não, isso não, pra mim eu não quero. Mas foram possibilidades. Às vezes eu neguei alguma coisa que seria muito importante hoje pra mim, tá? Faz parte, a gente erra. E é isso que é viver. É isso que é viver cada dia um processo diferente, tá bom? Um abraço para vocês, vamos reativar a nossa fé, né? E vamos seguir em frente, porque o que a gente precisa aqui nessa vida é viver, né?
Viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês importante. Tem que dar um joinha pra mim, porque tem assim, ó, 5, 6 curtidas. Vocês não gostam dos vídeos? Porque se vocês dão joinha, eu acho que vocês gostaram. Se vocês não dão, eu acho que vocês não gostaram. Então tem ali, tem um ali que tem 120 visualizações e tem 4 curtidas. Tem noção? É o meu trabalho, gente. Então, quer dizer, vocês não estão gostando? Se vocês não estão gostando, avisa. Avisa, comenta lá, não gostei, não tô gostando, tá feio, tá ruim. Aí eu vou mudar. Mas se vocês não me dão um joinha, eu não sei se tá bom, tá? Então curte, volta lá, olha lá todos eles que você já viu, que você não curtiu. Bem Anitta. Dá uma de Anitta, que nem eu. Volta lá e curte tudo. Porque daí você me ajuda, né? Você ajuda a passar isso pra alguém. Porque aí o YouTube descobre esse canal e ele começa, no algoritmo, ele começa a mostrar para outras pessoas que buscam as mesmas coisas, né? Então ajuda a Adriana, ajuda o planeta, tá bom? Um beijo, um abraço.